E vítima de violência doméstica não é só a mulher. É o filho que assiste a mãe sendo agredida, é a filha que está sempre vendo o pai batendo na mãe. Qual que é a porcentagem de mulheres que são agredidas por marido? Nossa, tem essa? Hoje eu não vou conseguir te falar, porque a gente tem uma cifra negra gigantesca das mulheres que não denunciam. E como eu saí da delegacia de mulheres, eu parei de acompanhar o andamento no estado de Minas. Mas você tem essa relação? Assim, tem, a gente faz a média através dos boletins de ocorrência que são formalizados pela Polícia Militar. É um número que ele não é real. Porque, igual eu te falei, tem aquela cifra negra das mulheres que muitas vezes vão na delegacia para tomar uma opinião, mas elas não querem providência nenhuma. Tá, mas para mim não importa o número real. Você, qual número você acha, baseado na sua experiência, de porcentagem que é? Sabe, porque para mim, já que o número real não existe... Eu acho que cada uma mulher que apanha tem 7, se eu não me engano, que não denuncia. Mais ou menos assim. Uma mulher que apanha, 7 não denuncia, na margem de quantas? Deixa eu te falar, eu acho que hoje, vítima de violência doméstica, em Minas, pelo menos 80% das mulheres do estado de Minas são vítimas de violência doméstica. 80%? Nem a pau. Mas aqui... Porque elas não denunciam. Mas não é só o físico. Porque é aquela agressão do xingar, do ameaçar. É o que é mais comum. Por quê? Você é casado. Mas 80 é muita coisa. Mas é por causa que o psicológico, ele entra em a maioria das... A mulher não denuncia. Ele não sabe. Igual, às vezes você discute com a sua esposa, você tem assim, uma discussão ferrenha com ela, quando você xinga, isso é uma violência psicológica. E as mulheres não denunciam isso. Porque elas acham que não vale a pena denunciar. Entendeu? Aí você vai me falar assim, minha esposa, eu tive uma discussão com a minha esposa e eu xinguei a minha esposa. E o que ela deve fazer? Como mulher, eu acho que ela tem que sentar com você e conversar para vocês chegarem num denominador comum. Porque a partir do momento que você xinga a sua esposa numa discussão, você perdeu o respeito. E vice-versa também. Justamente. Vale tanto para o homem quanto para a mulher. E as mulheres não são santas. Então eu acho que, vale a discussão, vale gritar, vale. Mas não vale xingar, não vale ofender, não vale... Faltar com respeito. Justamente. E as mulheres, elas não denunciam. Como policial, eu acho que todo xingamento que a mulher sofrer, ela tem que ir na delegacia, pelo menos para se orientar. Se não quer ir na delegacia, procura o CRES, procura o CRAS, procura um suporte. Por quê? Ela vai procurar formas de restaurar aquela relação. Aí pode ela e o marido fazer uma terapia... para sair, porque quando você começa com a falta de respeito, por mínima que seja, aquilo é assim... Pode desencadear. Justamente. Só que eu não imaginava que era 80%. Inclusive... E se for o contrário? Vai parecer, tipo assim, muito mimimi porque sou homem, né? Mas e se for o contrário? Tipo assim, né? Não física, mas verbal. Tem alguma coisa, alguma medida? De homens? Não. Só idosos. Por quê? Porque, em regra... A parte vulnerável é a mulher. Se nós dois formos cair numa briga... Não, mas é igual eu tô falando, sem físico. Então... Apenas psicológico, apenas verbal. Até a mulher, até nesse caso. Eu vou te falar por experiência própria. Eu fui casada há 12 anos. Eu vivi uma relação abusiva. Eu sou delegada de polícia. Quando eu me casei, eu já era delegada de polícia. Com o meu primeiro marido. A violência verbal é aquela que você acorda de manhã, e eu te falo porque eu passei por isso. Por que hoje eu tenho tanta empatia para o que as vítimas sofrem? Porque eu passei por isso. Às vezes a pessoa fala assim, mas ela gosta de apanhar. Ela gosta de ser ofendida, porque ele vai lá e ofende, ele vai lá e bate, mas ela não faz nada. Mas não é tão simples. Não, isso eu sei. Porque quando o relacionamento é uma relação abusiva, uma relação tóxica, é uma areia movediça. Você tá ali dentro, quanto mais você tenta sair, mais aquele negócio te abraça. E o sujeito fala assim, você acha, eu tô te falando porque eu ouvia isso várias vezes. Você acha que você vai encontrar alguém melhor do que eu? Você olha como é que você está, você já tem 2 filhos. Eu ouvi isso, você tem 2 filhos nas costas. Você acha que alguém vai te querer com 2 filhos nas costas? E eu tenho muita tranquilidade para falar isso porque eu fiz anos de terapia. Então, quando a mulher ela está numa relação abusiva, para ela sair... Quando você entra na maré movediça, você só sai se alguém te ajudar. A mulher que está numa relação abusiva, numa relação tóxica, ela precisa de alguém. E muitas vezes, eu tenho até uma certa restrição contra as igrejas protestantes de forma geral. Por quê? O pastor,
Em regra, ele fala com a mulher assim, não, você não pode denunciar. E eu te falo porque eu atendi muitas mulheres evangélicas, muitas, e elas falavam assim comigo. Mas o pastor da minha igreja falou que é a mulher que edifica o lar. Ele falou que eu não posso sair do meu casamento, que eu preciso tentar resgatar o meu marido. Eu falava assim, ótimo, eu concordo que você precisa resgatar o seu marido, mas ele quer ser resgatado? Porque não adianta você tentar puxar uma pessoa que está se afogando se ela não quiser se salvar. Então, eu tenho uma certa restrição na questão evangélica por conta disso. E a igreja, ela ajuda as mulheres a ficar nessa areia movediça. Ao invés de dar o suporte para a mulher sair, não, fica aí. Para de se debater, porque quanto mais você se debater, mais a areia movediça vai te pegar. Até dentro da igreja existe um patriarcado. Existe. E não seria só na igreja evangélica, na igreja católica também. Só que na igreja católica, eu sou católica, mas eu sou aquela fervorosa, eu frequento, eu desconheço. Na igreja evangélica, o pastor ele está sempre muito mais próximo, né, das pessoas que frequentam. Na igreja católica, não. É a pessoa que procura o padre. Não é o padre que vai. Na igreja evangélica tem essa questão do pastor ir na casa. E na igreja católica tem a diferença das doutrinas, né? Aquilo que é os mandamentos da igreja e tudo. E na protestante, não. A pessoa vai de acordo com a igreja, de acordo com o pastor. Com o pastor. Ela vai com o que o pastor prega. Então, eu tenho muita restrição por conta disso. Eu tenho amigas, assim, pessoas muito bem esclarecidas, independentes financeiramente, que ficaram, assim como eu fiquei, anos numa relação abusiva. Mas no caso dessa minha amiga, ela ficava porque o pastor falava. Toda vez que ela ia se aconselhar com o pastor falava, não, ele vai se recuperar, tenha mais paciência. E ela chegou, assim, a ser vítima de violência física. Eu nunca fui vítima de violência física. Eu era vítima da violência psicológica. Você não vai aguentar nada, você tá acabada, você engordou, você tá não sei o quê. E são coisas, quando você falou esse negócio da violência psicológica, o homem ele consegue atingir a mulher muito mais na questão psicológica. Concordo plenamente, absolutamente. E não precisa nem de muito esforço. Porque a mulher, ela já se cobra o suficiente, ela já se martiriza sozinha já. Então qualquer aí o homem pega aquilo, ele pega aquela feridinha e fica cutucando. Tipo assim, não que eu acho que homem precisa, eu só tirei uma dúvida. Sim. Porque, por exemplo, por que uma mulher, ela sofre um abuso psicológico do seu parceiro, ela deve procurar ajuda, mesmo que não seja para intervir, porque pode ser que isso gere uma agressão física. Beleza. Então, no caso do homem, ele não teria esse direito? Claro que tem. Não, tô falando assim, por isso que eu coloquei as aspas, porque fisicamente ele não tem ele não tem esse problema. Só que ele não deixa de passar por um constrangimento psicológico em vários momentos. Sim. Vou te dar um exemplo. Você falou essa questão, eu lembrei de um caso que eu tive quando eu substituí uma colega na delegacia de mulheres em Ipatinga. Eu atendi um rapaz, muito jovem, inclusive. Ele estava sendo preso em flagrante delito por ter agredido a ex-companheira. E ele não tinha ficha, não tinha passagem, não tinha nada. Quando a escrivã estava fazendo a oitiva, colhendo as declarações dele, aí eu estava acompanhando, ele contando. Ele falou assim, olha, desde que a gente se separou, essa mulher passa todos os dias na porta da minha casa. A minha casa é no nível mais baixo que a rua, então o portão está no alto, ela me vê lá embaixo. Ela passa na porta da minha casa e grita para mim que eu sou frouxo. Todos os dias. Mas tu é frouxo. Todos os dias ela passava lá. Eu não tenho sangue de barata. Hoje eu peguei ela e bati. Para ela nunca mais me chamar de frouxo. Então, é uma violência psicológica que ele sofreu? É. Mas e aí, como é que fica nesse caso? Não, ele foi preso em flagrante porque ele cometeu a ação criminosa. Ele foi lá e bateu na mulher. Mas aí ele representou contra ela pelo crime contra a honra. E aí? Aí faz um termo circunstanciado de ocorrência. É diferente da situação dele, da situação da mulher. A mulher, no caso da agressão que ele praticou contra a ex-esposa, ele foi preso em flagrante delito. Ela não, ela assinou um termo de que ela iria comparecer perante o juizado especial criminal, o juizado de pequenas causas, que as pessoas conhecem, numa audiência com o juiz e com ele.
né, para tentar. Então, se ele tivesse denunciado antes de agredir, isso teria acontecido antes. Ela teria assinado um termo, é aquele negócio de pagar cesta básica, serviço para a comunidade, ela teria sido condenada de alguma forma assim. É porque, tipo assim, é lógico que esse é um caso risório, né? Mas vamos dizer que, tipo assim, tá lá numa festa de amigos, lá no churrasco. E aí a mulher foi lá e bebeu um pouco a mais. Chegou lá na frente de todo mundo falando assim, Ih, que é isso, meu marido é broxe. Na frente de todo mundo, ficar repetindo isso. Isso pode se tornar um bloqueio do cara, se ele não tratar, eterno. Ele nunca mais vai esquecer aquilo ali. E aquilo ali afetou não só o casamento, como afetou a integridade psicológica do cara. Então, assim, e aí? Essa aqui é a minha dúvida. É uma violência psicológica. Ele pode, sim, fazer uma representação contra ela pelo crime contra a honra. É foda. E é por isso que, tipo assim, lógico que não justifica, de forma alguma, nunca vai justificar. Mas é igual esse caso da mulher chamando o cara de frouxo. Sim. Não justifica, mas ele foi provocado até. E era um cara muito E foi a pena quanto? De quanto tempo que ele ficou preso? Não, ele ficou preso, acho que não ficou, ele ficou preso 2 dias, aí foi para audiência junto com o juiz colocou em liberdade. Entendi. Entendeu? Mas, Adriana, uma coisa que me chamou muita atenção e eu queria entender é quando você fala que foi casada há 12 anos e sofreu violência... Você é casada hoje? Sou casada também com um delegado de polícia, mas assim, é outro padrão de relação, entendeu?